Sejam todos bem-vindos à nossa aula de laboratório de programação, tá? Antes de iniciar a aula, eu gostaria primeiro de agradecer as mensagens dos alunos, né, que mandaram para mim, me dando força nesse momento que eu tô passando, tá? E também por todo aquele que tiver rezado, então, pelo menos pensado, né? É algo positivo para mim e para minha mãe de modo especial, tá? Então, a gente vai iniciar a aula aqui falando um pouco sobre a prova 1, tá? Então, como eu ainda não entreguei as resoluções, eu acredito que seja importante a gente comentar um pouco aqui sobre as resoluções dela. Ok? Então, aqui na primeira questão a gente tem, né, a distância euclidiana e basicamente a gente só tem que fazer o cálculo de dois vetores reais, tá? Então, a distância euclidiana entre dois vetores de números reais, então aqui a gente já percebe que vai ter que ter floats, né? Então, você pega o x, aí tem o x0, x1 até o xn-1. Então, basicamente aqui você sabe colocar isso aqui lá no código, né? Sabe quem é o x0, o x1 até o xn-1. E o mesmo lá para o y, né? Então, aqui diz que é calculada do seguinte modo, né? Você pega a raiz quadrada, aí pega x0 menos y0 elevado ao quadrado. Depois você vai somar com x1 menos y1 elevado ao quadrado também. Vai somando até chegar nos últimos elementos dos dois vetores, né? Que são o xn-1 e o yn-1, né? Você subtrai um pelo outro, depois eleva ao quadrado e coloca na soma. Tudo bem? Então, o que a gente percebe aqui, ó, que aqui tem 0, 0, tem 1, 1, aí 2, 2, 3, 3, até o n-1, n-1. Ok? Então, a gente sabe como percorrer, né, esse 0, 0, 1, 1, 2, 2 com o for, né? Basicamente, essa variação de 0, 1, 2 até o n-1 você colocar lá dentro do seu i, tá? Então, o seu i ele vai de 0 até n-1, isso é fácil você fazer. Também é fácil fazer a subtração também, okay? De um valor de um vetor pelo outro valor do outro vetor. Okay? Isso aqui também é fácil. Elevar ao quadrado também é fácil. Você pode utilizar a função pow, então simplesmente fazer aqui nesse caso, né? Desse elemento ao quadrado, aqui no caso seria ele vezes ele mesmo. Tá? Então, você consegue fazer isso facilmente. Esse somatório também você consegue, né? Então, você vai ter esse cara aqui, mais esse outro aqui. Eu acredito que você consiga fazer facilmente também esse somatório, tá? A gente já fez vários somatórios e esse aqui ele é fácil comparado a muitos outros que a gente viu, tá? Ok? Então, faz esse somatório e no final das contas você tira a raiz quadrada. E no caso, eu até falei aqui, né? Use a função sqrt, então já dei aqui a função para você calcular a raiz quadrada. E claro, para você utilizá-la, você tem que incluir a biblioteca math, tá? Bem, então faça uma função que recebe dois vetores de números reais com uma entrada. Então, isso aqui também é fácil de fazer. Você colocar dois vetores, né, como entrada de uma função. Eu já falei disso aqui. Basicamente é só passar dois ponteiros, né? Equivalente, né? A mesma coisa que você passar dois ponteiros e retorna a distância euclidiana entre esses dois vetores de entrada, ok? Então, se aqui você tem uma opção de cálculos, né? Tem raiz quadrada, tem também potência, enfim. Aqui no final das contas vai te dar um número real, tá? Então aqui basicamente você faz o retorno de um float.
Ok? Então vamos para a segunda questão. Então essa aqui você simplesmente resolve utilizando um for. Agora a segunda questão. Então explique, faz a função abaixo, diga qual a relação dos valores impressos e do valor retornado com os parâmetros da função. Então aqui na função a gente tem dois parâmetros inteiros, né? Tem um retorno que é de um número inteiro também. Ok? Então aqui eu começo declarando o max. Então normalmente, né, induz um pouco a gente pensar que esse max aqui seria um máximo. A gente tem esses dois fors aqui, ó, no qual esse primeiro aqui ele vai do 0 até o m-1, né? O x ele vai do 0 até o m-1 e o y ele vai do 0 também até o n-1, tá? Então eu tô aqui envolvido aqui com esses dois parâmetros aqui. Aí o que é que ele faz, né? Se x vezes y menos x mais y, né? Mais y for maior do que o max, então eu vou atualizar o meu max para esse valor. Okay? Então isso quer dizer o quê? Se o max ele é um valor menor que esse camarada aqui, então você simplesmente pega esse valor que é maior do que ele. Então aqui de fato a gente está pegando o máximo. Só que a gente está pegando o máximo do que, né? Então isso aqui é equivalente a uma função, né? Que tem dois parâmetros, aquela função matemática, né? Então aqui seria xy menos x ao quadrado mais y. Então basicamente aqui você está pegando o maior valor dessa função pegando os números inteiros, tá? Dado que você tem esses números inteiros de x e y, claro, nesse intervalo que vai do 0 até o m-1 para o x e vai do 0 até o y-1. Do 0 até o n-1 para o y. Ok? Então, basicamente, o que tá sendo feito aqui nesse pedaço é isso, tá? Ele está pegando o maior valor dessa função matemática, seria x, y igual, né, a x, y menos x ao quadrado mais y. Então aqui ele pega esse valor maior. E a gente já pode perceber que esse valor max aqui, ó, ele vai ser retornado aqui, ó, já que nesse pedaço aqui de baixo, nesse trecho aqui de baixo, você não mexe com o max, você só está mexendo com o max aqui nessa linha. Então aqui de fato você já pode responder essa primeira parte, né? O valor retornado com relação a esses dois parâmetros aqui, né? É o seguinte, que você vai ter essa função, você vai estar pegando o máximo dela e claro, né, entre o zero também, porque talvez, né, você não sabe, mas é evidente que você pode fazer na mão também, mas como você não sabe quem é mn, né, então não dá para você saber o valor exato do max, porque aqui você só vai pegar o max se for maior pelo menos do que o zero, tá? Porque se você só tiver números negativos aqui nesse intervalo dessa função, ele vai continuar com o max igual a zero. Então aqui o max ele vai ser zero, né? Ou então o maior valor que você pode pegar aqui nessa função se esse valor ele for estritamente maior do que zero. Então o que é que ele faz aqui embaixo? Aqui embaixo ele faz impressões, né? Então ele escreve na tela aqui algumas coisas. Então o que é que ele está fazendo, né? Ele está fazendo os mesmos dois fors que estão aqui em cima, né? E aqui na condição do if, ele está simplesmente comparando se o valor da função, que é exatamente esse que está aqui, ó, ele é igual ao max. Então quando ele for igual ao max, aí ele imprime dois valores inteiros, que no caso são o x e o y, tá? Em outras palavras, você pode pensar no seguinte, ele está pegando todos os valores x e y, tá? Nos quais você tem que chegam o valor máximo dessa função, né? X, y menos x ao quadrado mais y. Considerando esses intervalos, né? Que vai do 0 a m-1 para o x e do 0 a n-1 para o y. Okay? Então, basicamente o
o que ele imprime tem a ver com os valores possíveis lá dessa função, né, dessa função matemática, e o valor que ele retorna aqui é o maior valor possível dentro dessa função, considerando esses dois intervalos aqui para o y. Okay? Então, basicamente é só você explicar. Eu acredito que eu acho que a maior dificuldade vai ser tentar explicar a ideia do que simplesmente perceber que essa ideia aqui funciona dentro desse código, tá? Vamos lá para a terceira questão. Então, uma subsequência contígua de uma sequência S é uma subsequência de elementos consecutivos de S, tá? Então, para ficar mais claro aqui, eu coloquei aqui um exemplo aqui, né? Então, eu tenho um S que tem esses valores aqui. Então, perceba que a gente pode ter números positivos e pode ter números negativos também, tá? Aí eu vou e coloco 15, né? O 15 menos 30 e 10 é uma subsequência contígua. Por quê? Porque é um pedaço dessa sequência aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Você pegou esse pedaço aqui. Mas o 5, 15 e 40 não é. Por quê? O 5 e o 15 ele tá aqui. E o 40 você tem que pular alguns elementos para chegar até nele aqui, tá? Você não vem do 5 até o 40 com elementos consecutivos, não, tá? Então você tem dois elementos aqui, depois você pula esses aqui para chegar até o 40. Então, essa subsequência ela não é contígua, tá? Então, como já falei, né? Pois não possui elementos consecutivos em S. Então, faça uma função que tem como parâmetro um vetor de números inteiros V e um inteiro N, que é o tamanho de V, né? Imprime a subsequência contígua cuja soma é máxima. E considere que uma subsequência de tamanho zero tem soma zero. Uma subsequência de tamanho zero é uma subsequência que não tem elemento nenhum, tá? Então, se você não tem nenhum elemento nessa subsequência, então você pode dizer que ela soma zero. Então, só aqui a gente pode perceber o seguinte, ó. Se eu só tivesse números negativos aqui nessa sequência S que está aqui em cima, eu só tenho menos 1, menos 2, 3, você pode considerar que só tem números negativos. Então, a maior subsequência que eu vou pegar aí dentro, cuja soma máxima, é a subsequência que não tem elemento nenhum, ou seja, é a subsequência de tamanho zero. Por quê? Porque não pegando nenhum elemento, eu sei que a soma vai ser zero. Se eu pegar qualquer elemento que seja negativo, eu sei que eu vou diminuir, tá? Então, aqui é só uma pequena observação, tá? Então, se você pegar aqui um vetor, uma sequência que só tenha números negativos, a maior subsequência que vai te dar a soma máxima vai ser a subsequência de tamanho zero, ou seja, aqui não tem nenhum elemento, tá? Então, no exemplo anterior, que é esse aqui do S, né? A resposta seria a subsequência 10 menos 40 e 10. Então, aqui você tem exatamente esse pedaço aqui, tá? Então, cuja soma é 55. Então, dado que eu sei que você sabe fazer uma função que recebe como parâmetro um vetor de números inteiros e outro número inteiro, tal, agora a gente vai partir para a ideia de solução. Então, uma ideia aqui a ideia mais simples, né, e a primeira que vem na cabeça da gente é simplesmente você verificar todas as sequências que estão aqui dentro que são contíguas, tá? Por exemplo, né, você pega lá, de novo, lá o seu max, né? O seu max ele vai receber 0, você quer o maior valor possível aqui. Aí você começa, será que se eu começar no 5 e terminar no 5, porque pode ser que a subsequência tenha só o tamanho 1, tá? Vai me dar um valor maior do que o que eu já tenho, que no caso eu começo com 0? Vai. Então aqui eu vou pegar essa sequência que começa e que termina na primeira posição, que é o 5 sozinho. Aí depois eu vou partir do primeiro para o segundo. Ou seja, eu tenho 5, aí mais o 15. 5 mais o 15, ele é o 20. Então ele é maior do que o outro que eu já tinha, que era 15, né?
Então pronto, então eu vou ficar com esse valor de 20. Depois eu vou pegar o valor de menos 30, com o valor que eu tinha, tá? Eu tinha quanto? Eu tinha 20, aí menos 30. 20 menos 30 dá menos 10. Esse valor de menos 10 não é interessante para mim agora não. Por quê? Porque o maior que eu tinha antes era o de 20, né? Lembrando que quando eu guardar isso daqui, né? Esse valor aqui do 20, né? Eu vou ter que é, é, verificar onde é que eu estou acabando, que aqui no caso é no segundo elemento, tá? Então eu começo no primeiro e estou terminando aqui no segundo. Okay? Mas continuando aqui a nossa ideia. Aqui deu 20 menos 30, né? 20 menos 30 dá menos 10. Ah, menos 10 é pior do que o que eu já tenho melhor, que é 20. Mas será que se eu acrescentasse o 10, aí eu ficaria com menos 10 mais 10, que é 0. Ainda é menor do que o 20. Se eu acrescentar o menos 5, né? Então eu teria 0, menos 5 dá menos 5. Aí será que se eu acrescentar 40, aí já dá menos 5 mais 40 já dá 35. Então aqui já dá maior do que eu tinha antes, que era 20, né? O maior que eu tinha, que eu vi até agora era o que tinha 20. Então aqui eu vou atualizar o meu novo valor máximo, que é 35, e a posição aqui do penúltimo elemento também eu vou pegar, tá? Depois eu vou acrescentar o 10, aí fica menos, fica 35 mais 10, que dá 45, tá? Então, aqui é melhor, então eu vou atualizar o meu máximo e vou também atualizar o meu último elemento, tá? Então, o melhor que eu consegui até agora foi a primeira posição sendo no 1 e a última posição sendo no último elemento, tá? Então, basicamente eu fiz isso partindo do primeiro, fui de segundo, terceiro, quarto, quinto, até o último, né? Agora eu vou do segundo até o último, tá? Então, 15 menos 30, dá quanto? Mais 10, depois menos 5, depois mais 40, depois mais 10. Então para cada um desses valores, será que eu consegui um melhor do que o meu máximo total? É, Aí eu vou fazer a mesma coisa lá pro terceiro. Terceiro, com o segundo. Aí mais esse outro aqui, mais esse outro, mais esse outro. Aí pronto, eu vou calcular todos esses melhores valores, tá? Depois esse, mais e o menos 5, depois o 40, depois o 10, né? Somando, sempre obtendo novos valores. Até chegar em um ponto, né? Aqui você vai menos 5, menos 40 e o 10, depois o 40, depois o 10, depois o 10 sozinho, tá? Se você não encontrar nenhum valor melhor do que o zero, né? Se você não achar nenhum valor melhor que o zero, você simplesmente não diz lá que a melhor sequência que tem é a de tamanho zero, tá? Ok? Então, essa aqui é uma ideia para você resolver essa terceira questão. Agora vamos para a quarta questão. Então, o inteiro x é primo de Messênia se x é um número primo. Existe um inteiro k tal que x dá igual a 2 elevado a k menos 1. Tá? Então, faça uma função que calcula... aliás, faça uma função para cada item abaixo, onde cada função recebe como parâmetro apenas um inteiro n. Então, aqui, em cada uma dessas duas funções que são pedidas aqui, a gente já tem como parâmetro um único inteiro n. Okay? Na primeira função, faça uma função que retorna 1 se, né, n é primo de Messênia e, em caso contrário, retorna 0. Tá? Então, para ser primo de Mersenne, ele tem que ser um número primo normal. O primo normal que a gente conhece, ele só tem dois divisores, que é ele mesmo em 1. E claro, a gente sabe fazer uma função que retorna 1 se um número é primo ou não, tá? Basicamente, a gente já viu como é que a gente pode fazer isso com o conhecimento que você tem de criar funções, você consegue fazer sim uma função que verifica se um certo número ele é primo ou não, tá?
Só que além de ser primo, né? Ou seja, além dessa função que eu posso criar facilmente, eu tenho que fazer essa verificação aqui também, né? Porque se ele não for primo, eu já digo logo que não é primo de Mersenne, né? Porque já que ele não é primo, então não tem como ele ser primo de Mersenne. Que é simplesmente um dos critérios aqui para ser primo de Mersenne. Mas se ele for primo, eu vou ter que verificar se ele é dessa forma aqui, ok? Dá para você fazer algumas continhas aqui, ó. Por exemplo, o menos 1 ele vai para o outro lado do x, né? Aqui do outro lado vai ficar x mais 1. Que vai dar igual a 2 elevado a k, que vai ficar sozinho desse lado aqui. Aí, utilizando a propriedade dos logaritmos, você percebe que k vai dar igual a logaritmo de n mais 1, que é o que está aqui desse lado, na base 2, que é esse cara, que é esse camarada aqui, tá? Então, k dá igual a logaritmo de 1 na base 2. Aí você iria precisar apenas verificar, né? Se o logaritmo de n mais 1, porque aqui no caso ele tá botando n, tá? Se o logaritmo de n mais 1, ele na base 2 ele vai dar um número inteiro, tá? Se ele der um número inteiro, você simplesmente diz que ele vai ser um primo de Mersenne. Caso contrário, você vai retornar zero. Só que não é necessário você saber disso aqui, não. Qual é a função que eu vou utilizar lá da biblioteca Math, que utiliza logaritmo, professor? Também eu teria que lembrar dessa definição de logaritmo, eu esqueci. Você pode procurar, porque o k ele é um valor que parte de 1, tá? Então esse k aqui ele pode ser a tua variável do for. Okay? Então bota 2 elevado a 1 menos 1. Ele é igual ao teu n? 2 elevado a 2 menos 1. Ele é igual ao teu n? 2 elevado a 3 menos 1. Ele é igual ao teu n? Aí vamos supor que você chegue no 2 elevado a 10 menos 1. Ele vai ser igual ao teu n? Então pronto. Aí você pode dizer que ele é primo de Mersenne, porque 2 elevado a 10, né, é igual a 1. Como você só está pegando os números inteiros aqui por cá, você pode dizer isso sim, tá? Ah, professor, então e quando não for primo de Mersenne? Então vai chegar um momento que ele vai ser maior do que o n. Por exemplo, ele pegou 2 elevado a 9 menos 1. Aí ele deu menor, né? Esse valor ele deu menor do que o n. Então você vai para o 2 elevado a 10 menos 1. Aí, 2 elevado a 10 menos 1 deu maior do que o n aqui, que é da entrada. Aí você simplesmente não conseguiu encontrar. Tudo bem? Por quê? Porque para o 9 ele deu menor, né? E para o 10 ele deu maior. Então, se para o 10 ele deu maior, para o 11, 12, 13, 14 ele vai dar maior também. E, de fato, você achou um número primo que não é primo de Mersenne, tá? Então, você só vai calcular esse for aqui depois que você saber se o número ele é primo ou não, porque senão você vai ficar perdendo tempo, né? Então, verifica se é primo logo, se não for, você simplesmente já fala que não é primo de Mersenne. Caso contrário, que você vai fazer esse for com essa condição de parada, tá? Enquanto... Você pode botar até o x, né? Sei lá, você fica lá verificando lá dentro desse for. Então, cria uma função aqui auxiliar para esse item A. Cria uma função auxiliar para calcular se um número é primo. Você vai usar aqui dentro primeiramente, depois você utiliza o for aqui, que é o modo mais intuitivo, tá? Ou então você pode utilizar aquelas contas lá do logaritmo que dá para você resolver também mais rápido, mas você teria que ter um conhecimento matemático e também saber qual a função do log, né? Agora o item B, né? Como é que funciona o item B? Faça uma função que imprime os n primeiros primos de Mersenne, tá? Então você quer os n primeiros primos de Mersenne. Basicamente, você coloca dentro de um for, né? Esse k aqui, ó. E você cria um contador também, né? O teu contador ele vai de 0 para 1, 2, 3 até chegar no n, né? Ó. Bem, então ele vai do 1 até o n, desculpa, né? Porque ele tem que ser 1, tem que ser 2, 3 até chegar nesse n aqui, tá? Enfim, você vai ter esse contador
E dentro do for você simplesmente vai verificando, né? Se 2 elevado a 1 menos 1. Aí você joga nessa função aqui do item A. Esse número é um primo de Mersenne? Se for, você imprime, né? Aí 2 elevado a 2 menos 1 é um primo de Mersenne? Bota dentro dessa função aqui lá do item A. Se for, você imprime. Aí 2. E claro, cada vez que você encontra, né? Cada vez que essa função aqui retorna 1, você vai incrementando o seu contador até ele chegar lá no N, né? A contar N primos de Mersenne, tá? Então, esse item aqui, talvez ele seja até mais simples do que esse outro item aqui. Basicamente, cria um contador e bota um for que tem uma verificação de valores desse tipo aqui, né? Para você saber se esse valor ele é primo de Mersenne ou não utilizando esse item A. Okay? Então, basicamente, essa aqui é a nossa prova 1. Okay? Agora a gente vai para a nossa resolução lá da lista de matrizes, tá? E aqui na nossa lista de matrizes, tá, a gente tem a nossa primeira questão aqui, tá? Então, dizemos que é uma matriz inteira A, N por N, uma matriz de permutação, se em cada linha e em cada coluna houver N-1 elementos nulos, né? Ou seja, elementos iguais a 0, e um único elemento igual a 1. Então, por exemplo, essa aqui é uma matriz de permutação, tá? Que você tem, aqui no caso, ela é uma matriz 4x4. Cada linha, se você for perceber, você tem 3 zeros e exatamente um 1. E em cada coluna você tem a mesma propriedade, tá? Já essa aqui de baixo não é, tá? Ela não é matriz de permutação porque tem esse menos 1 e tem esse 2 aqui. Okay? Então, faça uma função que recebe uma matriz e 2 inteiros mn, que são as dimensões da matriz A, e retorna 1 se A é uma matriz de permutação, e em caso contrário, retorna 0. Então, você faz essa função aqui. Então, a ideia básica aqui é você contar para cada linha, né? Você vai contar a quantidade de zeros que tem, e para cada coluna você conta a quantidade de uns que tem. Se a quantidade de zeros for igual a n-1 e a quantidade de uns for igual a 1, né, você simplesmente vai para a contagem da próxima linha, tá? Então, essa linha aqui, para a gente vai ser a linha 0, essa aqui vai ser a linha 1, essa aqui vai ser a linha 2, né? A linha 2, essa aqui vai ser a linha 3, tá? Então, isso a gente já sabe fazer também facilmente, tá? Você fixa uma certa linha, depois você sai só modificando até a última, tá? E o mesmo você faz para as colunas também. Tudo bem? Pois então, vamos agora para o nosso... vamos fazer, né, aqui. Então, vamos... Aqui. Bem, então aqui só para ver se está tudo funcionando. Tá tudo funcionando. Já coloquei até a biblioteca lib aqui, porque eu sei que a gente vai precisar utilizar inteiros, né? Também a função malloc. Ok? Então a gente vai ter que contar e fazer uma função que ela vai retornar 0 ou 1, né? Então aqui eu vou colocar int, colocar aqui 1, vai receber uma matriz e as dimensões dessa matriz, tá? Eu vou dizer, opa, primeiro
Primeiro são os asteriscos, né? N. Ok. Então a gente vai basicamente vai ter dois contadores, que é o contador de zero e o contador de nulos, né? Então, vou colocar cont 0. Vou inicializar logo com 0. Vou colocar o cont 1. Também inicializando com 0. Ok, então basicamente agora eu vou percorrer. Eu vou fazer primeiro linha por linha e depois coluna por coluna. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui. A gente vai receber 0. Aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou... deixa eu fazer aqui. Vou colocar o i menor do que o m. O m é a quantidade de linhas que tem, tá? Então aqui o i para mim vai ser... eu vou lembrar das linhas aqui. Depois eu vou fazer o j. J menor do que n, porque aqui é o da coluna, né? Opa. J mais mais. Ok, então aqui eu vou ter que contar, né? Então, basicamente, se o A, posição I, J, eu vou ter que contar para os dois, né? Então, eu vou contar para o 1 e depois pro 0, tá? Então, se for... Eu vou botar logo aqui o 0. Fonte 0. Mais mais. Sim. Vou copiar o mesmo aqui, só que pro 1, né? Então, aqui é 1. Embaixo também é 1. Então, vamos ver aqui, ó. É o seguinte, ele vai fixar o i, né? O i ele vai ser 0. Aí 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, até o 0, n-1. Quando chegar no 0, n-1, ele vai fazer a última verificação, tá? Aí ele vai sair aqui desse for, o i ele vai ser incrementado. Então, quando ele for incrementado para 1, ele vai para a linha 1, né? Então, ele começa lá na linha 0, depois ele vai para a linha 1. Quando ele for lá para a linha 1, eu vou ter que atualizar os meus contadores, tá? Então, posso copiar e colar isso aqui. Vai dar certo. Então, eu vou inicializar novamente os meus contadores. Ele vai contar aqui novamente para a próxima linha, tá? E no final eu tenho que verificar, né, se de fato a contagem deu certo, né? Se tiver dado certo, eu continuo, né? Ou seja, se o cont 0 der igual a n-1, tudo bem. E se o cont der igual a 1, eu vou e continuo. Mas se não acontecer, ou seja, se o cont 0 for diferente de n-1, ou, né? Ou o cont 1 for diferente de 1, então é porque deu errado, né? Alguma coisa. Então, se deu diferente, mas aqui é o... Não é n não, tá? Porque o 0 aqui tem que ter m... Acho que teve um erro lá nessa questão que foi... Eu disse que era uma matriz n por n, né? Aí lá no final das contas eu pedi uma matriz m por n, né? Mas enfim, eu tô fazendo aqui como se fosse o caso mais geral, tá?
Então é isso aqui, tá? Então, retorne 0. Ok? Então, eu fiz para as linhas, né? Então, eu fiz as linhas. Agora, falta fazer para as colunas, tá? Então, basicamente, eu vou pegar a mesma ideia das linhas, fazer algumas modificações. Tá? Aqui os contadores eles vão permanecer. Como o I agora vai ser das colunas, vou colocar o I aqui, o N aqui, e o M ele vem para o J. Então o I ele é da coluna, e o I é da coluna e o J é da linha, né? J, I. Okay, então aqui eu simplesmente inverti. E tenho que trocar aqui também. Aqui é N, né? Porque agora vou ter que ter N aqui no final das contas, né? M aqui em cima e N aqui embaixo, que seria a quantidade de zeros possíveis que eu posso ter. Depois de percorrer esse for aí. Ok, então se der tudo certo aqui e ele não entrar nenhum dessas duas linhas que ele está retornando 0 aqui, então é para ele retornar 1. Ok, então ele vai simplesmente retornar 1. Vou testar aqui o funcionamento da função agora, tá? Vou fazer logo colocação dinâmica. Tá? Então, int a. Vou colocar o valor também de n aqui para a gente fazer a nossa alocação dinâmica. Então ela vai receber. Vou converter primeiro para ponteiro. Eu estou criando primeiro o vetor de ponteiros, né? Vai ter tamanho n. Fazer uma matriz n por n. Ok, agora eu tenho que ir pro for. Então, tudo isso aqui vocês já sabem. Agora para cada eu aloco o vetor. E aqui eu vou pegar também o de tamanho n também, né? Então aqui eu tenho que colocar n vezes size of 20. Então aqui eu fiz a alocação dinâmica. Vou pegar aqui a matriz para a gente ver. É essa aqui, ó. Tem 0. Eu vou pegar a mesma matriz que tinha lá no lá na lista, tá? Então é 0, 1, 0, 0. Depois 1 aqui. Depois 1 aqui no começo. Depois 1 aqui no final. Pronto, essa aqui é a matriz que a gente quer colocar aqui no ar, tá? Então vamos colocar aqui primeiro o aqui.
Vamos colocar primeiro. Vamos zerar todo mundo, depois a gente só coloca esses uns aí, tá? Então, vou fazer um for aqui. Que vai 0 até o 4, né? Posso colocar até mais geral aqui pra N, né? J recebe 0. N. J mais mais. Aqui eu simplesmente coloco o A J para receber 0. Então aqui eu tô zerando todo mundo, né? E eu tenho que fazer depois aqui é só colocar os uns, né? Então eu tenho na posição 0 do 0, 1, que é aqui. Tenho na posição 1, 3. Depois na posição 2, 0. E depois na posição 3, 3. Ok? Então, gente, A primeira é 0, 1. Dá para receber o A. Aí o próximo é na posição 1, 2. Depois o A na posição 2, 0. Depois na posição 3, 3. Ok? Então tenho. Aqui eu criei a matriz, foi? Então, só para ter certeza de que a gente criou ela tudo direito, né? Só printar ela aqui. Fechar outro for, né? Pronto. Tá. E eu vou dar o print f barra n. Então vamos ver se a gente criou ela aqui direito para depois chamar a função. Aparentemente tem um erro, deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui o 4, né? Pronto. Tá aqui. Coloquei, mas deu tudo 0 aqui, né? Deu errado aqui. Ele não pegou esse. Aqui é 1, né? Aqui não é. Isso que deu errado, porque não deu. Coloquei 1. Aqui, ó. Então pronto, a gente tá com a matriz que a gente quer. Agora a gente vai chamar a nossa questão 1, tudo bem? Então deixa eu colocar 2 barrinhos aqui. Questão 1. E 1. O A. 4. 4. Pronto. Aí ele pra dar certo aqui, né? Pra ele. Pronto. Deu tudo certo. E 1, ele foi e retornou 1. A gente vai escolher um desses valores aqui pra botar, por exemplo, menos 2 aqui. O A. 2, 3, por exemplo, né?
A, 2, 3, eu vou colocar para ele receber, sei lá, menos 1 aqui. Pronto, ele já deu 0, ó. Ele tem esse menos 1 aqui, tá? Então aqui dessa questão basicamente é isso. E aqui eu vou utilizar já essa matriz aqui para a nossa próxima questão, tá? Então vamos e voltar para nossa. Deixa eu só fazer o protótipo dessa função aqui para ficar mais organizado, né? Função, colocar aqui embaixo. Ok, então vamos para nossa grande, né? Pronto, a nossa próxima questão é a do quadrado mágico, tá? Então dizemos que uma matriz quadrada inteira é um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principais e secundárias são todos iguais. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de matriz que é um quadrado mágico. Se você for somar 8 mais 0 mais 7, dá 15. 4 mais 5 mais 6, 15. 3 mais 10 mais 2, 15. E o mesmo vai para cada coluna. Ó. Primeira coluna, 8, 4, 3, 15. 0, 5, 10, 15. 7, 6, 2, também vai dar 15. Tá? Então, claro, aí você vai ter as duas diagonais também. Você tem o 8 e o 2, e você tem o 7 e o 3, que se você somar também vão dar 15. Essa matriz aqui de cima, ó, que é a que a gente tem lá no nosso código, ela também é uma matriz quadrado mágico, tá? Porque se você somar cada linha, se você somar cada coluna, você vai ter exatamente soma 1, tá? E na diagonal principal aqui, ó, você tem 0, 0, 1. Não, tem 0, 0, 0, 1. E aqui você tem 0, 0, 1, 0. Então, essa aqui também é quadrado mágico seguindo essa definição aqui, tá? Então, na verdade, a definição real de matriz que é quadrado mágico é de que, no caso aqui, se você tem uma 3×3, você só pode ter 9 valores de 1 a 9, tá? Ok? Aqui no caso eu peguei 0, peguei 10, peguei 15, então meio que aqui basicamente essa aqui não é a definição normal que você vai encontrar aí pela internet, não, tá? Essa aqui é uma definição que você consegue pensar, né, de um modo até mais fácil para você verificar se é ou não uma... Aliás, para você gerar uma matriz que é quadrado mágico ou não. Aí, como assim, professor? Como é que eu vou saber facilmente se uma matriz gerar uma matriz quadrado mágico ou não? Você simplesmente coloca o mesmo número em cada linha aliás, você bota o mesmo elemento na matriz, tá? Todo mundo 1. Então, todo mundo 1, você claramente vai ser exatamente n, né? Lá, esse somatório que você tem cada linha, em cada coluna, em cada diagonal principal e secundária, tá? Se você bota só 10, se você bota só 15. Então, essa definição aqui, né, ela é mais simples, tá? Ela é mais simples do que a definição que é mesmo de verdade, tá? A definição mesmo de verdade, no caso essa 3×3, ela vai ter do 1 até o 3 vezes 3, que seria 9, tá? Então você tem até... Você só pode colocar exatamente esses números uma vez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Se fosse essa aqui tem 4, 4 por 4, no caso seria do 1 até o 16, porque 4 vezes 4 dá igual a 16, tá? Então você teria do 1 até o 16 que colocar aqui. Então fica interessante, né, para a gente saber como é que cria essas matrizes que são quadrados mágicos. Como é que a gente cria elas, né? Como é que a gente consegue gerar essas matrizes, tá? Só que a gente vai ficar hoje com essa definição aqui mais simples, tá? Então aqui você já percebe que é o meu que estou um pouco ignorando aqui esse item A aqui, né? Porque ele pede simplesmente para você receber uma matriz que é M por N, uma matriz M que é N por N, vai retornar 1 se ela é quadrado mágico e 0 em caso contrário, tá? Essa aqui é fácil, porque basicamente você só tem que fazer o somatório de cada linha, de cada coluna, e sai sempre verificando se é o mesmo valor, tá? Então você faz isso para cada linha, para cada coluna, para cada diagonal que a gente tem. Agora, o interessante mesmo é esse item B aqui, tá? Então, como é que você vai imprimir uma matriz que é N por N, tá? Como é que você vai fazer isso, né? Então, a primeira ideia geral que a gente tem para fazer essa questão é exatamente gerar aleatoriamente uma matriz e usar o item A para saber se é uma matriz quadrado mágico ou não. Tá? Então, essa é a ideia mais básica que a gente consegue ter com a utilização do computador. Tá? Então, vamos resolver aqui dessa forma. Eu sei que tem um modo como você criar essa matriz, como você pensar e como você colocar até no próprio computador, tá? Mas essa de você gerar números aleatórios, na verdade pseudo aleatório, porque o computador ele não consegue gerar números aleatórios, né? Mas enfim, eu queria que vocês entendessem, né? Que é possível sim a gente conseguir trabalhar com valores randomizados aqui dentro do computador, tá? Ok, então vamos lá para a gente resolver primeiro essa primeira parte, né? Para a gente chegar na conclusão de que a gente tem uma matriz quadrada mágica ou não. Depois a gente vai fazer esse item B aqui. Ok? Então vamos lá. Ok, então o item A, né? Ele pega basicamente o que tem que verificado simplesmente são as somas, né? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar logo aqui começar a criar a função, né? Então seria a questão 2, item A. Ele vai receber uma matriz, vai querer saber se vai ser quadrado mágico ou não, tá? Então ele diz que é uma matriz Mzão, tamanho N por N, tá? Então vou ter que ter alguns somatórios, né? E para ficar verificando, né? Se vão ser uma certa soma, tá? Então eu vou fazer o seguinte: criar um S para ser a minha soma principal. Aí depois que eu fizer essa primeira soma, eu só vou comparar as outras com essa daqui, tá? Ou seja, eu vou pegar as outras auxiliares, tá? Por exemplo, eu vou pegar uma auxiliar para a linha, colocar o auxl. Vou pegar outra para ser o da coluna, tá? Então o auxl vai ser B0. O aux C vai ser B0, ok? Então, a primeira contagem que eu vou fazer vai ser da minha diagonal principal, tá? Então, eu vou calcular os valores que eu tenho na minha diagonal principal
no caso aqui da nossa matriz, né, são esses valores aqui, ó. Que são mais fáceis, né? Que é a posição 0, 0, a posição 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Tá? Então, basicamente, eu vou fazer um for, onde o i ele vai do 0 até n. Vou pegar a soma para receber a soma mais um m a posição i. Ok, então fiz a minha primeira soma e basicamente eu vou comparar todas as outras com ela. Tá? Então eu vou pegar a soma da minha diagonal secundária. Tá? Então a diferença entre essas duas diagonais é porque aqui, né, ó, eu vou daqui para cá, daqui para cá. Isso nas minhas colunas, né? Eu vou dar minha primeira coluna até a última coluna. Aí, quando eu pegar, né, eu vou aqui nesse sentido aqui, né? Quando eu Não, pera aí, desculpa, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto, então, na secundária, eu venho aqui nessa direção, né? Então, eu venho desse último cara aqui, né, que tá nessa última coluna. Depois vou para penúltima coluna, para essa outra, para essa outra. Aqui no azul, né, o i ele seguiu normal, não foi, ó? O i foi igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3. Tá? Então aqui é o nosso i normal. Aí esse valor aqui eu posso pegar ele simplesmente, né? Porque primeiro eu não quero pegar o 0, agora eu quero pegar o 3. Mas como é que eu pego o 3? Você pode perceber que eu posso pegar o 0, esse 3, né? A partir do meu valor cheio que é n, né? Então, para dar o 3, eu vou colocar até de verde aqui, ó. Para dar o 3, 2, 1, 0, eu acredito que a gente já viu até algo parecido, né? O 3 é a mesma coisa do 4 menos 1. O 2 é a mesma coisa do 4 menos 2. 1 é a mesma coisa do 4 menos 3. E o 0 é a mesma coisa do 4 menos 4. Então, na verdade, quem está crescendo aqui, ó, é 1, 2, 3, 4. Tem a ver, ó, com 0, com 1, com 2 e com 4. Tá? Esse cara aqui, né, você pode perceber que ele é 1 a mais do que o que está aqui em cima. Tá? Então, você sabe que ele, no caso, né, esse 1 aqui, ele vai ser o teu i mais 1. Ó. Aqui é 1, aqui vai ser 2. Então, aqui vai ser equivalente ao teu i mais 1. Eu acredito que eu tenha ido um pouco mais rápido, né? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que vai ficar mais claro aqui quando eu... É melhor que a gente vai para a nossa fórmula logo geral aqui, ó. Ó, você tem um 4 aqui, né? Então, você tem que ter 1 para dar o 3 aqui, tá? Eu tô falando é isso aqui, ó. Tá? Aí o 2, eu vou colocar aqui embaixo. 2 é 4 menos 1 mais 1. O 1, ele é 4 menos 2 mais 1. E o 0, ele é 4 menos 3 mais 1. Então, o que eu quero que você perceba aqui, ó, é o seguinte. Tem o 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3,
3. Então, lá no nosso for, a gente vai ter o M e são as linhas normais, né? Você vai linha por linha, de baixo para cima, normalmente. Aí para coluna, né? Ela se da última até a primeira, você simplesmente usa essa ideia, né? Porque o 4 aqui é o nosso N, né? Então fica 4 menos. Aí você abre parêntese, depois o cara que está variando aqui, ó, 0, 1, 2, 3, é o nosso I. Tá? Então, I, aí você tem um mais um aqui depois. Então, basicamente, é essa variação aqui que a gente vai pegar aqui dentro do for. Tá? Isso para a gente pegar a nossa diagonal secundária. Tá? Então, aqui vai ser o mesmo I aqui, não tem para onde correr. A diferença vai ser só na coluna, tá? Vou pegar o N menos I mais 1. Ok? Então, aqui eu aqui não vou pegar o S, não. Vou pegar o aux C, por exemplo. Pode ser o aux C. Porque aqui depois eu vou ter que comparar, né? Porque aqui eu calculei a somatória da primeira diagonal, né? Que é a minha diagonal principal, depois da diagonal secundária aqui no aux C. Tá? Aí no final das contas basta eu verificar, né, se é igual, tá? Se for igual, na verdade eu continuo. Agora o problema é se der diferente, tá? Então se S foi diferente de aux C, então diferente aqui. Então retorne 0, você já retorna 0 de cara, né? Em caso contrário, aí você vai ter que fazer os cálculos desses auxiliares, tá? Para cada linha e para cada coluna. Aí aqui a gente vai percorrer normalmente, tá? Então ele vai de 0, máximo N. Ó. Ok, então tô percorrendo aqui. Vou logo inicializar nossos auxiliares aqui. Eu vou logo contar a linha e coluna, porque dessa vez eu sei que a gente tem a mesma quantidade, tá? De linhas e de colunas. Aquela primeira questão a gente tinha M linhas e N colunas. Então, era por isso que a gente não podia calcular logo. Tá? Então aqui eu estou calculando o somatório de cada. Então, da linha vai receber o auxiliar da linha mais o M posição IJ. E agora eu vou ter que pegar a linha, né? Então, basta eu inverter aqui a ideia, né? Então, em um eu tô na linha I e o outro eu tô na coluna I. Tudo bem? Auxiliar. É que eu coloco o J, né? Porque é na linha J e na coluna I. Bem, então fiz aqui os dois somatórios mais básicos aqui. Depois eu tenho que verificar aqui, né? Isso eu tenho que fazer para cada linha e para cada coluna, né? Então, para linha 0, para linha 2, para linha 3, eu vou ter que fazer a verificação se é igual a S. E o mesmo lá para a coluna 0, para a coluna 1, para a coluna 2, eu vou ter que fazer também o cálculo. Então, o problema é se der diferente, né? Então, se aux C
foi diferente de S, o aux L, diferente de S, aí você retorna 0. Ok? Dado que você fez isso para todas as linhas e para todas as colunas, e você não chegou nesse return 0 aí, então você chega até aqui e retorna 1. E tem A. Tá? Então agora a gente vai testar aqui nessa mesma matriz aqui, que ela para nossa definição, ela também é de quadrado mágico, tá? Então, aqui, no caso, a gente vai pegar a questão 2A. Vai 2A. Acessa a matriz A. Então aqui ela pegou e retornou 1, ó. Certo? Agora dá pra gente modificar ela aqui pra ver se vai dar errado. Vou tirar esses... Não, vou deixar aqui. Vou fazer uma leve modificação aqui nela. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer aquela mesma modificação, sim. Então, em outro canto aqui, por exemplo. Por exemplo, voar na posição 0, 2, por exemplo. Vou colocar para ele receber 5 aqui. Aí ela não vai ser quadrado mágico, né? Ela não vai ser quadrado mágico. Tá? Por exemplo, se eu colocar todo mundo 0, ela vai ser quadrado mágico, só que ela não vai ser matriz. Ela não vai fazer. Ela não vai ser verdade para a primeira questão, né? Então, se eu deixar todo mundo 0, ó, né? Ela não vai ser uma matriz de permutação, mas vai ser uma matriz quadrado mágico. Tá? Agora vamos lá para o item mais interessante, que é que é o item B, né? Então deixa eu colocar o protótipo aqui. Basicamente é a gente gerar matrizes aleatórias e verificar se a gente chega em uma matriz quadrado mágico, tá? Ok. Então, simplesmente eu vou receber um N e vou querer gerar uma matriz quadrado mágico. 2B. Então, acho que ele pede que retorne, né, a matriz. Eu acho que é mais interessante retornar. Então, vou criar uma matriz para gerar. Vou copiar e colar daqui que fica mais rápido, não? Só tirar esse. Acho que dá certo. Aqui, vou tirar um N aqui. Então já criei dinamicamente a matriz, né? E agora eu vou gerar aleatoriamente cada parte lá cada elemento do vetor. Então eu vou utilizar esse aqui. Em vez de receber 0 aqui, né? Como eu estava fazendo antes, então eu vou usar a função rend, tá? Vai retornar um valor.
Só que ela pode retornar um valor muito grande, né? Eu não quero valor muito grande para não dar para ver direito. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o 104, por exemplo, né? O 104, aí ele vai pegar valores 0, 1, 2 e 3. Tá? Então ele só vai pegar valores entre 0, 1, 2 e 3 e vai colocar na minha matriz apenas esses valores. Tá? Então, depois que eu gerar, né, eu vou ter que verificar se essa matriz que eu gerei, ela é um quadrado mágico. Tá? Então, aqui eu simplesmente vou colocar o if. Aí eu vou pegar o item A. Então, Q2A. Então, eu vou colocar a matriz A. E vou colocar o N. Então, se isso aqui der igual a 1, só para ficar mais didático aqui, né? Se isso aqui der igual a 1, você simplesmente retorna A. Agora você pode me perguntar assim, professor, e aí ele só vai gerar uma vez, né? Exatamente. A ideia é a gente ficar gerando, né? Até ele de fato encontrar uma matriz que seja quadrado mágico, tá? Então a gente bota dentro de um while, né? Um while que não tem condição de parada, né? E ele vai ficar rodando até ele de fato retornar. E quando ele retornar, aí acaba, né? Mas como é que faz esse cara infinito? Você simplesmente bota um aqui, ó. Okay? Lembra que se for 0 aqui é falso, né? Ou seja, que ele não vai fazer. Então, se você botar qualquer outro valor, ele vai continuar executando isso daqui. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Então, gera a matriz aleatoriamente e depois verifica se ela é um quadrado mágico, né? Caso ela seja, você retorna ela. Agora vamos ver se isso está funcionando, né? Então, primeiro, aqui, né, na nossa, eu vou pegar aqui exatamente o A, ele já é meu ponteiro, e vou passar ele como parâmetro para a gente colocar ele aqui, né? Aliás, ele vai ter, eu não vou passar ele como parâmetro não, eu vou, na verdade, usar ele no retorno lá da função. Só que para não ficar esses valores aqui lá na minha memória, né? Eu simplesmente vou dar um free aqui lá na matriz para colocar da minha memória, tá? Então, tenho que usar o free. Primeiro eu tenho que desalocar cada vetor, né? Então aqui o A na posição I eu tenho que dar um free nesse cara aqui, né? Então simplesmente free nele. Por último, gerar um free no A. Então depois que eu der o free nele, ele vai estar apontando para nulo. Eu vou colocar aqui para ele receber, né, a função, né, a função lá do nosso item A. Questão 3, item B. E vai colocar aqui 4, por exemplo, né? Não, eu vou botar 3 aqui. Eu não sei quanto tempo ele vai passar para chegar até nisso aqui, não. Depois eu vou dar um print aqui, lá de novo, que é pra gente ver qual foi a matriz que ele gerou, né? O
3 e T. É só o barra N mesmo. 2 barra N. Já tá chamando aqui embaixo, né? Então, tá aqui a matriz que ele gerou, né? Deu certo? Não, né? Não deu certo não. Pera só um minuto. Porque o N aqui é igual a 3, né? Vou colocar aqui... Deu falha lá. Ah, ele criou só um. Não foi tão interessante não nessa criação aqui. Vamos aumentar aqui o valor aqui do range. Vou colocar para 5 aqui. Não, vamos tá para 10 para ver se ele... Ah, ele já conseguiu outro número aqui interessante. Ah, também outra coisa aqui do range, né? Ó, se você for perceber, ó, rodar sempre, ele sempre vai pegar os mesmos valores, ó. Você, professor, então não é aleatório que tá fazendo, né? Ó, sempre os mesmos valores, tá? Exatamente a mesma matriz, né? Então, para que isso aqui não ocorra, a gente dá um srand time. Pronto, acho que é assim. Aqui. Ele já tá pensando um pouquinho mais aqui. Eu não sei se ele vai passar muito tempo aqui, mas deixa eu diminuir aqui para ver se vai dar certo. Esse range time no... Vou ter certeza aqui. Talvez que seja porque eu tô usando aqui direto, né? Pronto. Pegou esses valores aqui. 3, 2, novo. Ah, agora foi diferente, ó. Pronto. Acho que era porque eu tava usando direto, né? Agora ele foi bem mais rápido. Se fosse 10 aqui, por exemplo. Ah, não, ele já custa mais, né? Já demora. Os valores para 5. Então aqui pra você ver, pra ele ficar gerando aleatoriamente é um pouco complicado, né? Ó, com 4 ele já vai rápido, né? Não, com 5 ele já vai rápido, né? Aqui. Ó, já foi em números diferentes, né? Bem interessante, né? Agora, mais interessante seria fazer mesmo a quadrado mágico mesmo, né? No caso, essa aqui que é 3×3, então você tem valores do 1 até o 9. Você só pode usar esses valores e, no caso, todos eles, né? Ou seja, você tem que ter um elemento da sua matriz que é 1, outro que é 2, outro que é 3, outro que é 4 e assim até o 9. E eu vou deixar como exercício aqui, desafio para você fazer, tá? Esse item, tá? Então, como essa aula aqui ela tá um pouco longa, então eu vou parar por aqui para a gente continuar na nossa próxima aula, tá? Então é isso, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e fiquem todos com Deus, tá?